Segunda atividade de quarentena, Colégio Novo Horizonte, terceiro ano. A questão agora, a gente vai resolver a questão número 3, que diz o seguinte: um determinado circuito é composto de uma bateria de 12 volts e mais 4 resistores dispostos como na figura a seguir. Determine a corrente elétrica no ponto A indicado na figura. Bom, para auxiliar na solução do problema, e eu não precisar fazer o desenho novamente, eu vou usar aqui o desenho da questão. Está aqui. Ok? Aí, o que ele quer? Ele quer a corrente que passa por esse ponto aqui. Ó. Só que para a gente poder calcular a corrente aqui, a gente tem que observar que a corrente que passa pelo ponto A corresponde à corrente elétrica total fornecida por essa bateria. Então, eu vou precisar calcular a corrente elétrica total que circula aqui neste circuito. Para isso, eu observo que essas duas resistências que aqui estão associadas em paralelo. Só que elas são iguais. Quando elas são iguais a 1 kΩ, eu vou poder substituir as duas por uma que é a metade do valor delas. Então, nesse caso, o circuito passaria a ter esse perfil aqui. Ó. Aqui uma resistência de 3, outra uma resistência de 1 kΩ. Aqui uma outra resistência de 3 kΩ. No lugar das duas, uma única de meio kΩ, que é a metade, né? Das duas. Aqui uma bateria de 12 volts, ponto A, ponto B, e aqui o ponto C. O que o problema pede mesmo? A corrente em A. Então, como eu falei, é a corrente total. Só que aí, quando eu faço a substituição, eu passo a ter 3 resistências em série. Agora, né? Então, aqui eu tenho 3 resistências em série. Qual vai ser a resistência equivalente no final, então? A resistência equivalente, o REC, vai ficar sendo igual a 1 mais 3 mais meio, 4,5 kΩ, que é a mesma coisa que 4,5 vezes 10 a terceira ohms. Então, essa seria, aí no caso, a resistência equivalente no final. Como é que a gente faz calcular a corrente elétrica que vai circular aqui? V igual a RI, V é 12, o R 4,5 vezes 10 a terceira, o I é o que o problema quer descobrir. I, portanto, vai ficar sendo igual a 12 por 4,5 vezes 10 a terceira. Esse 10 a terceira vai lá para cima, vai ficar 10 a menos 3. Então vai ficar 12 por 4,5 vezes 10 a menos 3, o quê? Amperes. A gente faz essa continha aqui. 12 dividido por 4,5. Isso vai ficar sendo igual a 2, aproximadamente, né? 2,67, tá? Vezes 10 a menos 3 amperes. Tá aí. Essa é a solução da letra A da questão, que é a letra A. Na letra B, olha o que ele pede. Ele pede a diferença de potencial entre os pontos B e C. Aqui, ó. Entre esses dois pontos, qual é a voltagem, né? Ou diferença de potencial. Então, ó, V igual a RI, né? V igual a RI. Então, V entre os pontos B e C vai ficar, quem é o R? 0,5 vezes 10 a terceira, vezes o I. Qual é a corrente que circula aqui? A gente calculou. Vou botar aqui, ó. 2,67 vezes 10 a menos 3. A voltagem entre os pontos B e C vai ficar sendo igual a
10 a terceira em 10 a menos 3 vai dar 10 elevado a 0, 1. 0,5 vezes 267, 1,33 volts. Tá aí a solução para a letra B da questão.